Bom dia, Dilson. Bom dia, amigos. Certo? É um prazer estar aqui hoje. Né? Essas histórias de Biribinha são imperdíveis. Isso tem que estar registrado em um livro. Certo? Isso aqui tem que ser bem dito. Certo? Mas, infelizmente, o país da gente não tem memória. Certo? Mas as histórias deles são interessantes. Futebol não tem literatura no Brasil decente. Mas vamos lá. Quando opiniões e leis põem o Brasil no buraco. As leis, quando não são bem feitas, ou em contraposição ao texto constitucional, fazem mais mal do que muita catástrofe natural. Elas, por sua vez, nem sempre representam a vontade popular. As leis são feitas para atenderem situações que nem sempre o povo entende os seus objetivos. É assim em qualquer democracia. No entanto, vivemos no Brasil situações que extrapolam qualquer sentido. O atual governo federal, representado pelo presidente Bolsonaro, tem sido campeão de propor novas normas que ferem frontalmente o texto constitucional. Nessa tocada, o Planalto teve 9 medidas provisórias não aprovadas ou extintas por nem serem apreciadas pelo Congresso Nacional. Nunca vi tanta vontade de buscar leis que até as cortinas do Palácio da Alvorada sabem que são flagrantemente contrárias ao texto constitucional. Chega a duvidar que exista uma assessoria jurídica para evitar esses arroubos legislativos infrutíferos. Dentre as diversas leis inconstitucionais, está a última enviada ao Congresso Nacional, que autoriza operações de garantia da lei e da ordem nos casos de reintegração de posse em áreas invadidas no campo, que não foi deferida, que foi deferida pelo Judiciário e não foi cumprida. Ou seja, uma lei, né, determinando de que o Exército atue nas ações de reintegração de posse. Ao encaminhar atual projeto de lei ordinária, contrário ao artigo 142, parágrafo 1º da Constituição Federal, que autoriza somente por lei complementar regular as normas gerais a serem adotadas no preparo e emprego das Forças Armadas. E se não bastasse isso, não é atribuição destas Forças Armadas empregar seus esforços, que compete exclusivamente aos Estados da Federação. E somente elas podem ser chamadas para garantir os poderes da ordem constitucional ou da lei e da ordem. E me respondam, onde está a ameaça aos poderes constitucionais e à lei e à ordem numa ação de reintegração de posse que pode muito bem ser realizada por uma força policial estadual? O que o presidente quer é que essas forças, né, do Exército, a Força Nacional, o Exército, a Polícia Federal, atue no cumprimento de ordem judicial nas ações de reintegração de posse que não foram cumpridas. Não é atribuição do Exército, está extrapolando as atribuições das polícias estaduais, além de ser uma lei flagrantemente constitucional. Se esta lei destrambelhada passar no Congresso, por certo será considerada inconstitucional pelo STF, pois se aprovada por meio de lei ordinária, como assim quer o presidente, quando o mandamento constitucional prevê que só se possa ser feito por lei complementar, que exige um quórum maior, 257 deputados e 41 senadores. Estaria também ferindo o princípio federativo do Poder Executivo Federal de se intrometer nas esferas de competência dos Estados-membros. Quando o Supremo realiza o seu papel de resguardar o texto constitucional, fica propalando que o tribunal está cerrando campanha contra o governo federal. Então o presidente caminhou por lei ordinária, certo? A alteração das atribuições das Forças Armadas, quando a própria Constituição diz que somente pode ser feito através de lei complementar. E ali também, né, interfere, certo, no papel federativo do Poder Executivo de interferir nos Estados-membros nas ações que competem exclusivamente ao Estado. Então a lei, só por esses dois aspectos, é flagrantemente constitucional. A má qualidade das leis saídas do Palácio do Planalto extrapola o limite do bom senso e da observação dos ditames constitucionais. Esperava-se que o ministro da Justiça, através do seu titular, barrasse esse furor de projetos de lei que até estudante de primeiro semestre de uma faculdade de Direito sabe que é inconstitucional. Mas é sabido por todos, com o mínimo de conhecimento jurídico, que o atual ocupante da cadeira do Ministério da Justiça não é muito afeito ao cumprimento do texto constitucional. Lei deste quilate somente emperra o Brasil para o buraco. Outra situação que também contribui para esse debate é as opiniões das altas autoridades republicanas sobre o que não sabe e, por que não dizer, sobre o que sabe. Refiro-me à última declaração do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, sobre o famigerado AI-5. Disse ele, em claro e bom som, a seguinte pérola ao afirmar que ninguém se assuste se pedir o AI-5 em razão de uma possível radicalização de protestos nas ruas do Brasil. Quando uma autoridade da responsabilidade que ele carrega se expressa desta forma, pode levar a desastres econômicos que pode levar muito tempo para se reverterem. E isso já está acontecendo. Quer um exemplo? A alta do dólar. Quando o ministro da República faz declarações desta ordem, somente acelera o descompasso das reais intenções que se espera de um governo. A declaração do Paulo Guedes
foi rebatida por todas as autoridades republicanas, desde o presidente da Câmara dos Deputados até o presidente do STF. Mesmo com as desculpas esfarrapadas, que não era bem isso que quis dizer, ou a utilização desse velho chavão de que foi divulgada a sua fala fora de contexto, não cola. É sabido por todos que o referido ministro sempre foi simpático ao modelo econômico do Chile e do seu idealizador, o general Pinochet. Ao se referir sobre o AI-5 e dele aventa a sua volta, destapou do ministro de forma clara uma visão autoritária de seu pensamento. E Freud explica isso, sim, Freud, pai da psicanálise. É o id, componente inato do indivíduo que consiste nos desejos mais primitivos, formados principalmente pelos instintos que desenvolvem-se, dos instintos que desenvolvem-se essas outras facetas da personalidade humana, o ego e o superego. Quando a autoridade pública expressa esse tipo de visão, está expondo aquilo que está impregnado na sua psique. Ele acredita em determinados valores, mas não os faz de forma transparente, porque sabe que encontrará reações. É o ego agindo. E o que o ministro disse a respeito do AI-5 transparece que ele aprova o uso deste ato que institucionalizou em definitiva a ditadura no Brasil. Ele pode até não querer dizer o que expressou, mas no seu íntimo torce pelo contrário. Esta é a explicação mais plausível para a bobagem que disse. Não vejo outra. A reação de outros segmentos da sociedade civil aponta que ainda temos pessoas que pensam exatamente o contrário das palavras ditas pelo ministro, e que são a ampla maioria. Ainda bem, seria melhor ficar calado e assim evitar desastre da economia. São essas situações que contribuem para o clima de intranquilidade pública e econômica que vive o Brasil atualmente. Então as palavras do ministro a respeito do AI-5 são destrambelhadas e não podem, hipótese nenhuma, ser levadas adiante. Um ministro da qualidade dele não pode ficar propalando essas idiosincrasias. Só para finalizar, hoje o TRF4 julga o processo do sítio, né, de Atibaia. É aquela sentença que a juíza copiou do juiz Moro, usou apartamento em vez de sítio e ainda trocou o nome das testemunhas, dizendo que eram duas, quando na verdade era uma. Vamos ver o que vai acontecer hoje no TRF. Ou ele entra para a história, ou ele entra para o esquecimento. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.